Galera, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcos. Pessoal, vamos lá. Nós vamos agora dar continuidade aos nossos assuntos, certo? Falamos nas últimas aulas sobre a América Espanhola e a partir de agora nós vamos falar basicamente sobre crise no sistema colonial, ok? Como é que a colonização do Brasil estava caminhando para o fim, como é que o Brasil começa agora a pensar em sua independência, quais foram as causas que levaram o Brasil a se tornar independentes, né? Será que é porque Dom Pedro I ele era bonzinho, né? Então a gente vai ver que houve uma série de acontecimentos que levaram à independência do Brasil. Ok? A gente vai ver isso agora nas próximas aulas. Pessoal, antes de tudo, nós temos que recapitular, certo? Algo muito importante. O que é, professor? Revolução Francesa, certo? Como eu falei nas aulas de Revolução Francesa, foi uma revolução, certo? Que vai, pessoal, está diretamente relacionada a alguns outros acontecimentos, certo? Então, quando você pega, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que ele também já tratou no último livro, né? Você vai ver que foi altamente influenciado pela Revolução Francesa. Quando a gente pega a independência do Haiti, da mesma forma. E galera, esse conceito de revolução, esse conceito que nós temos aí da Revolução Francesa também chega ao Brasil. O Brasil conhece o conceito, né, de Revolução Francesa, conhece o que foi que aconteceu, olha para os Estados Unidos e vê que deu certo nos Estados Unidos, e aí também deseja ter, né, da mesma forma essa independência. Vamos lá, professor, eu me esqueci o que aconteceu na Revolução Francesa, qual era o conceito, o que era mais pregado. E você vai ter na própria bandeira da França, pessoal. Ok? Então o azul vai indicar o que? Liberdade. Branca, igualdade. E a cor vermelha vai significar fraternidade. Então observe aí, galera, que o que o povo mais queria era liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, algo muito importante que nós devemos observar, galera. Quem é que queria liberdade? Será que eram os escravos do Brasil? Será que eram os indígenas? Será que eram os portugueses pobres? Ou era a galera mais rica? A gente vai ver já já. Queria igualdade, né? E queria fraternidade. Essa igualdade, quem gostaria de ter essa igualdade? Quem realmente lutava por essa igualdade? E a gente vai perceber, pessoal, que eram as pessoas mais ricas que queriam ter essa igualdade, certo? A gente vai ver isso passo a passo no decorrer da aula. Vamos lá. Crise no sistema colonial. No Brasil, 17 e 18, ocorreram conflitos internos em que o ideário iluminista estavam presentes. Então, pessoal, você vai pegar aqui século 17, século 18, certo? Onde você vai ter o registro de alguns conflitos no Brasil. Então a gente vai estudar alguns deles, certo? Talvez os mais importantes para a gente. Quem é que conhecia a noção de liberdade da Revolução Francesa? Foi a pergunta que eu fiz no slide anterior. Quem é que queria aquela liberdade? Quem é que queria aquela igualdade? Liberdade de quê? Liberdade da escravidão? Não, galera, certo? Lembrando aqui que a grande maioria da população não sabia ler, era analfabeta. Então, quem é que tinha esse conhecimento, professor? Iluminista. Era a galera que era rica, certo? Então, nós estamos falando aqui
do pessoal, dos grandes agricultores, dos grandes fazendeiros, que eles sabiam ler, então começaram a ler os livros iluministas, começaram a entender a independência dos Estados Unidos e queria que acontecesse a mesma coisa no Brasil. Para quê? Sempre pensem nisso, pessoal. O que mais importa para a humanidade não é o bem social, não é o bem comum, não. O que mais importa para o ser humano hoje em dia é ele mesmo, certo? Então, quanto mais dinheiro ele ganhar, mais terras ele tiver, mais animais ele criar, ele melhor. Então, professor, eu botei 3 opções aí, né? Eu fiz esse slide, galera, para o computador. Então, iria passar lentamente, mas como eu estou gravando do celular, porque meu computador deu um problema, e aí acabou já dando a resposta de cara. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: quem é que conhecia essa noção da Revolução Francesa, de liberdade? Os pobres? Não tinham acesso à leitura. Os escravos? Muito menos, piorou. Então, quem que tinha essa noção de liberdade? As elites agrárias e mercantis. Era aquela galera que ia estudar lá em Portugal, ia estudar na França, ia estudar na Inglaterra. Era essa galera que tinha condição de comprar livro, certo? Que inclusive era até um pouco mais caro do que é hoje. Muito mais caro do que é hoje. Então você está entendendo aqui que quem queria essa liberdade eram essas elites agrárias. Por quê, professor? Vamos lá. A gente vai entender isso agora. No Brasil, tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, galera, funcionava um sistema chamado de pacto colonial. O que era isso, pessoal? Vamos lá. O Brasil estava totalmente preso a Portugal. Então, como é que vai funcionar? Você vai ter Portugal sendo a metrópole, olhem aí, tá de pretinho, e a colônia sendo o Brasil. A metrópole, ela vai controlar a colônia. Então, Portugal vai controlar o Brasil. Como, professor? Vamos lá, o que é o pacto colonial? Você vai ter a colônia produzindo matéria-prima, né? No caso aí, vamos colocar aqui um exemplo, a madeira, certo? Então, o Brasil, olha a setinha, envia essa matéria-prima para a metrópole. Professor, ele poderia vender essa madeira para a Holanda? Não. Poderia vender essa madeira para a França? Também não. Poderia vender essa madeira para outro país, para a Espanha? Não. O Brasil, por causa do pacto colonial, só poderia ter esse comércio com Portugal. E depois a gente vai ver que ele vai ter também com a Inglaterra, mas porque Inglaterra era uma forte aliada de Portugal. Certo? Então observe a imagem aí. A colônia, que era o Brasil, enviava essa madeira para a metrópole. Não poderia vender para nenhum outro país. Estava presa à metrópole. Ah, professor, mas a Holanda pagava mais caro pela madeira. Não interessava. Certo? O Brasil, por mais que ganhasse menos, teria que vender para Portugal. Certo? E aí Portugal pegava essa madeira do Brasil, fazia um produto, por exemplo, fazia uma cadeira com a madeira. Vamos supor, claro que, galera, eu estou relativizando porque você não tem valores da época, depende da quantidade, e não era o real, é claro. Mas eu vou colocar aqui só para ficar mais ou menos claro como é que funcionava. Vamos supor que o Brasil pegasse 10 metros de madeira e vendesse a R$50. Então você vê que é um preço barato, 10 metros de madeira a R$50. Um exemplo, claro, né? E aí mandava essa matéria-prima para quem, professor? Para a metrópole, que era Portugal. Portugal pegava essa madeira do Brasil, que comprou por R$50, fazia uma cadeira e vendia para o Brasil. Por quanto, professor? Por R$50 também? Não, por 500. E o Brasil era basicamente... Certo?
Então, galera, observem aí que no final das contas, né, você vê que eu coloquei a setinha da metrópole para a colônia, produto manufaturado. Então, no final das contas, quem sempre perdia? A colônia. Quem sempre ganhava? A metrópole. Então, isso é ruim para quem, professor? Para quem, galera, era fazendeiro. Porque os fazendeiros teriam que vender automaticamente seu produto para quem? Para a metrópole. Eles estavam presos à metrópole. Ah, professor, mas o cara, ele comercializava cana-de-açúcar. Ele poderia vender essa cana-de-açúcar para a Holanda? Não. Olha o pacto colonial. Ele teria que vender essa cana-de-açúcar para Portugal. Ah, professor, mas o cara que cria boi, cria gado, ele poderia vender para a França? Não. Teria que vender para Portugal bem baratinho, porque existia o pacto colonial. Então observe que quem queria liberdade? Ah, agora que está a resposta, é isso mesmo. Quem queria a liberdade eram justamente essa galera aí, ó. As elites agrárias e mercantis. Queria liberdade para comercializar com outros países. Queriam ganhar mais dinheiro, queriam ficar mais ricos. E eles começaram a correr atrás desse ideal de liberdade. Certo? Então, no Brasil, você vai perceber, tanto no Brasil como em outras partes dos países latino-americanos, quem vai fazer algumas revoltas, galera, é a elite, certo? É um movimento elitista. Porque eles querem liberdade para poder comercializar os seus produtos ganhando mais, certo? Eles não querem serem obrigados a ficarem presos a Portugal. Eles querem uma liberdade de Portugal, certo? Sendo que essa liberdade só vai acontecer quando a família real chegar ao Brasil. Que isso é um assunto para as outras aulas, ok? Então não esqueça, eles queriam se livrar do pacto colonial, eles queriam comercializar, ganhar mais dinheiro vendendo para outros países o produto mais caro, certo? Vamos lá. Até 1763, Salvador havia sediado o centro administrativo do Brasil. Professor, qual foi o Salvador? De 1500 até 1763. Depois, a partir de 1763, você vai ter o que, professor? A gente vai ter a sede do Brasil agora no Rio de Janeiro. Passa a ser a capital. E aí, galera, isso aqui é muito importante, certo? Você vai ter um período que nós chamamos de Era Pombalina, certo? Era um português, um cara muito rico, né, muito estudado, que ele vai fazer uma série de reformas, tanto em Portugal quanto nas colônias portuguesas. E aí o Brasil vai entrar nisso e a gente vai entender por que essa galera toda queria liberdade da Revolução Francesa, certo? Um que eu falei foi o quê? O Pacto Colonial. Eles queriam comercializar com o que eles quisessem. Não queriam estar presos apenas a Portugal. Vamos lá. Então, na época, certo? O imperador, o rei de Portugal, se chamava Dom José I. Ele nomeou o Marquês, um cara da elite portuguesa, o Marquês de Pombal, como ministro de Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos. Então, você vai pegar aí algumas colônias portuguesas agora, economicamente falando, na questão da organização, da administração, dos negócios, estavam na mão de um camarada chamado Marquês de Pombal, certo? Vamos lá. Ele estruturou um projeto com o objetivo de acabar com a crise em Portugal. Ele propunha a ampliação do controle sobre a colônia com o aumento de impostos e fiscalização. Olha aí, a galera já era, os ricos falando assim, né? Os ricos já pagavam muito impostos.
Os ricos já passavam, né, a galera que produzia cana-de-açúcar, criação de animais. E aí que o Marquês de Pombal falou, não, é o seguinte, nós estamos deixando a coisa muito frouxa ainda, Portugal. Eles estão fazendo o que eles querem, eles estão nos roubando, não estão pagando impostos o suficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos acochar mais. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar os impostos e as fiscalizações. Porque a gente vai tentar tirar o máximo de dinheiro possível da galera. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Vocês acham que esses fazendeiros gostaram disso? Que agora tem que aumentar o imposto? Tem que aumentar a fiscalização? Claro que não. Então nós vamos ter aí várias e várias revoltas por causa de aumento de fiscalização e de imposto. Era a Pombalina, né? Aqui, ó, segunda parte, né? Durante o século XVIII, a mineração se tornou a maior fonte de exploração econômica portuguesa no Brasil. Então, galera, talvez até no ano passado eu falei algumas coisas para vocês e esse ano também eu já falei. Que o Brasil vai passar pelo que nós chamamos de ciclos econômicos. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, o primeiro ciclo que nós vamos ter é o ciclo do pau-brasil. Foi a primeira matéria-prima a ser explorada pelos portugueses, já que eles não acharam ouro. Depois, a produção de cana de pau-brasil, a exploração começa a cair. E o que entra, professor? O ciclo da cana-de-açúcar, certo? Então, o Brasil vai produzir muito açúcar. Depois essa produção começa a cair. Por quê, professor? Porque o pessoal, né, lembra lá os bandeirantes, eles acham ouro, certo? Naquela região ali onde nós temos hoje, que é o Sudeste. Começa ali com o Rio de Janeiro, depois vai entrando para o interior e acha onde nós temos hoje Minas Gerais. E aí a galera todinha começa a ir para a região Sudeste, começa a ir para onde hoje nós temos Minas Gerais, que é o terceiro grande ciclo, certo? Quando é que isso acontece, professor? Isso acontece no finalzinho do século XVII e basicamente durante todo o século XVIII. A galera começa a explorar ouro, certo, pessoal? Todo mundo vai para lá. É tanto que grandes cidades que nós temos hoje, você vai ter que eram cidades mineradoras. Professor, e quem que explorava as minas? Os escravos? Não, galera, o escravo não tinha nem onde cair morto. Quem que explorava essas minas? Os cabas que eram ricos. E aí o que Pombal tá falando aqui? Vamos aumentar o imposto sobre o ouro. Vamos aumentar a fiscalização sobre o ouro. Porque eles estão nos roubando. Você acha que esses camaradas que eram ricos, eles gostavam disso? Claro que não. Certo? Então a gente vai ver aí várias revoltas justamente por causa desses acontecimentos. Pombal instituiu a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro aos exploradores brasileiros. Então é que aumenta o imposto em cima da exploração de ouro. Houve a criação de companhias que monopolizavam o comércio e a navegação na colônia. Por fim, a transferência da capital brasileira em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, garantindo o controle das mineradoras. Professor, por que então que a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro ficava mais fácil a fiscalização do ouro em Minas Gerais. Então Portugal foi mala. Vamos tirar a capital de Salvador, que fica no Nordeste, e colocar para mais próximo de Minas Gerais. E eles colocaram onde? Rio de Janeiro. E a gente percebeu, a gente viu até nas últimas aulas do ano passado, pessoal, que no Rio de Janeiro você tinha o quê? Um porto. E aí, para mandar esse ouro do Brasil para Portugal, tinha que ir para o porto de Rio de Janeiro. Então, se eu tenho lá a capital do Brasil no Rio de Janeiro, todo o ouro vai ter que passar por lá e fica mais fácil fiscalizar, cobrar o maior imposto e ganhar mais dinheiro com isso.
Ok? Vamos lá. Mas mais uma vez, percebam que a galera não está satisfeita. Ao longo do governo, houve o aumento da produção agrícola e a diversificação dos gêneros comercializados na colônia. Galera, e por incrível que pareça, certo? Pombal, ele botou as coisas para andar, certo? Você teve um maior aumento da produção agrícola, certo? Você não vai ter só um monopólio da cana-de-açúcar. O Brasil só produz cana-de-açúcar. Não, o Brasil começa a produzir outros tipos de alimentos agora. Houve um crescimento interno da colônia. Mesmo com todo esse aumento, existe um forte controle por parte de Portugal. Olha aqui, essa palavrazinha controle. Certo? Quem é que não queria esse controle? Os grandes fazendeiros, a elite agrária, os donos de minas de ouro. Eles não queriam esse controle, eles queriam o que da Revolução Francesa? Liberdade. Certo? Esse controle não foi suficiente para barrar o comércio que a colônia possuía com outros países. E aí você vai ter depois o Tratado de Methuen, né? Que é um tratado onde o Brasil vai poder comercializar com a Inglaterra. Mas é uma comercialização bem fraquinha. Por quê, professor? Porque a Inglaterra era uma forte aliada, né, de Portugal. Forte aliada de Portugal. Professor, quer dizer então que o pacto colonial era ruim para o Brasil? A resposta é: exatamente. Né? Quem conhece o meme sabe. Exatamente. Era horrível para o Brasil. Porque o Brasil não era livre. E aí, galera, começam aqui algumas revoltas por liberdade, né? Por independência. Certo? E o primeiro que você vai ter que saber, vai ter que conhecer, é a Conjuração ou Inconfidência Mineira. Quando você ouvir essa palavra, Conjuração Mineira, ou mais comumente chamada de Inconfidência Mineira, a primeira pessoa que vai ter que vir na sua cabeça é Tiradentes. Ok? Acabamos de passar pelo feriado que foi criado em homenagem a Tiradentes. Certo? Então, eu falei de Inconfidência Mineira, você viu no livro Inconfidência Mineira, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é Tiradentes. Beleza? Vamos lá. No Brasil, durante o século XVIII, né, onde você vai ter o auge da mineração, houve a queda na exploração do ouro. Claro, galera. Por quê? O ouro, como vocês até talvez tenham aprendido em geografia, é um recurso que ele é finito, ele acaba. Não é como a água, não é como o sol, não é como o vento, por exemplo. Certo? É um recurso mineral que ele é finito. Quanto mais você explorar, ele vai acabar. O que vai acontecer? O pessoal explorou tanto que o ouro agora estava diminuindo. Certo? Devido à grande exploração, as lavras, né, foram esgotando. Um outro ponto que fez com que esse ciclo do ouro fosse terminando, pessoal, era o seguinte: como você tinha uma cobrança de muito imposto, né, Pombal lá regularizou um imposto muito alto sobre as pessoas que exploravam ouro, não valia mais a pena explorar o ouro. Porque eu explorava e tinha que dar uma parte para Portugal, só que era uma parte muito grande. Então, para o explorador, não valia a pena. Ele preferia fazer o quê? Voltar para a agricultura, ter a sua fazenda, sua criação de animais, suas plantações, que para ele era mais lucrativo. Certo? Em segundo lugar, o aumento dos impostos muitas vezes tornava essa atividade inviável. Certo? Então você já tinha poucas lavras, né, de ouro ali, pouco. A quantidade de ouro diminuiu significativamente. E além de ter pouco ouro, as pessoas não queriam mais explorar, diminuindo ainda mais a quantidade de ouro. Certo? Em 1788, chegou de Portugal o novo governador da capitania, chamado de Luiz Antônio Furtado de Mendonça, chamado de Visconde de Barbacena. Certo? Esse cara, ele aumentou ainda mais o imposto que Pombal propôs, né? Então ele, juntamente com Pombal, ele vai aumentar o imposto lá
na região das Minas ali. O Visconde de Barbacena queria a cobrança de impostos atrasados e a derrama, certo? O que vai acontecer aqui de forma geral? Algumas pessoas, o imposto era tão pesado, galera, que você pagava sobre o ouro, que você não conseguia pagar algumas vezes. Então você atrasava esses impostos. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, né, esse novo governador ele faz cobrar o que está atrasado. Mas se não tem mais ouro, o ouro está acabando, como é que eu vou conseguir pagar as parcelas atrasadas? E mais, ele fala assim, não, o ouro está acabando, sabe por quê? Não é porque não tem mais na terra, não, tem muito na terra ainda. Eles estão roubando o ouro de Portugal. Então vamos aumentar a fiscalização, vamos aumentar os impostos para eles pagarem o que eles devem a Portugal. Certo? Então observem aí que de uma certa forma esses exploradores eles estavam presos. Professor, e o que eles queriam? Liberdade. Aquela liberdade que a Revolução Francesa pregava. Aquela liberdade que os Estados Unidos tinham acabado de ganhar da Inglaterra. Certo? Então observa aí, galera. O ponto importante é que eles queriam essa liberdade, mas quem que queria? Os ricos, os grandes exploradores, os grandes fazendeiros, os grandes pecuaristas, ok? Vamos lá. E aí, galera, para desviarem, por exemplo, muitas vezes desses impostos, altos impostos, era muito comum você ter o que nós chamamos hoje, quando a pessoa é falsa, né? Chamar de santinho do pau oco. É isso daí, galera, o santinho do pau oco, O pessoal fazia uma estátua, né, uma imagem, e a imagem era oca por dentro. Eles colocavam ouro aí dentro, certo? Dentro do santinho do pau oco. Então observe que era uma forma de burlar as leis para não pagar o alto imposto. Ok, galera? Vamos lá. E aí, na próxima aula é que a gente vai entrar de fato na Inconfidência Mineira. O que foi, qual era o cenário histórico. Só que agora eu quero que vocês percebam, que vocês lembrem, que vocês não esqueçam. Certo? Que quem começa a fazer essas revoltas para a liberdade não são os pobres, não são os escravos. Certo? São os fazendeiros, a elite agrária, a galera que é rica, os exploradores de ouro que tinham vários escravos. Era eles que queriam essa liberdade. Professor, mas vamos supor que eles ganhavam a liberdade. Os escravos eram libertos? Não, porque essa liberdade que eles queriam não serviu para os escravos. A gente vai perceber isso na Inconfidência Mineira. A galera queria a liberdade econômica, mas a liberdade dos escravos não eram para eles. Os escravos não poderiam ser livres. Ok? Então vamos lá, galera. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? De no mínimo 15 linhas sobre a história de Tiradentes. E você vai fazer a tarefa. Por que, professor? Se eu não fizer, aí você vai se encontrar com alguns camaradas depois. Ok, galera? Né? Aqui era para ter um meme, né? O meme do caixão. Mas como está no celular, aí não passa o meme, certo? Vocês irão se encontrar com ele se vocês não fizerem a tarefa. Ok, pessoal? Deus me livre, né, professor? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, volte, veja o vídeo de novo. Leiam o capítulo 2 de vocês, que é muito importante. Próxima aula a gente vai ver duas grandes revoltas no período colonial. Uma vai ser a Inconfidência Mineira e a outra é a Conjuração Baiana. Ok, galera? Então é isso. Forte abraço e até a próxima.